De volta ao Redação Novo Tempo, pela sua Rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Entra em pauta agora um caso bastante delicado e que gerou polêmica na última semana. Uma jovem francesa transmitiu ao vivo pela internet os instantes em que se atirou na frente de um trem na região sul da cidade de Paris. O suicídio foi acompanhado em tempo real por usuários do Periscope, aplicativo de difusão instantânea de vídeos. Segundo internautas, a jovem já tinha avisado em outros vídeos que faria uma transmissão chocante mais tarde. E momentos antes do incidente, ela teria ainda acusado o ex-namorado de estupro. A justiça francesa está investigando as circunstâncias desse suicídio e, inclusive, já interrogou o ex-namorado dessa jovem. É um caso complicado, a gente fala pouco sobre suicídio, a mídia mostra muito pouco disso, justamente para que não aconteça um incentivo, né, para aparecer na mídia. Daqui a pouco as pessoas escolhem essa atitude. Agora, nesse universo... Para ganhar alguma notoriedade. Notoriedade. Agora, nesse universo das redes sociais, onde eu não preciso da grande mídia para aparecer, eu sou a minha própria mídia, né? Uhum. Essa menina tomou essa atitude. Essa história... Bom, mas é claro que a gente vai situação... considerar que isso tem a ver com uma questão comportamental, né? É claro que a ferramenta está aí, ela foi feita com certeza. Com um propósito, é bom a gente deixar isso claro. É só porque facilita, né? É que essa história dela me lembrou, não sei se vocês lembram, na época da faculdade, ter visto alguma coisa disso. Eu lembro de algum professor ter comentado na época da faculdade que em 1974, teve a âncora de um jornal regional nos Estados Unidos, o nome dela era, até procurei aqui, Christine Chubbuck. Ela era apresentadora de um programa matinal, tipo esses talk shows matinais que tem, assim, né? Na TV brasileira tem, em outros países tem. E aí ela se suicidou ao vivo. Ela estava apresentando o jornal e pegou uma arma e atirou contra a própria cabeça e tal. E aí eu lembro que o que ela falou antes de cometer o suicídio ia nessa linha que estava ficando cada vez mais comum nos Estados Unidos e que hoje em dia a gente tem muito aqui no Brasil. Ela falou alguma coisa assim, olha, seguindo a linha editorial da emissora, tal, ela falou o nome da emissora, de sempre transmitir notícias impactantes e que tenham muito sangue, agora vocês vão acompanhar mais uma em tempo real. E aí ela se matou ao vivo. E aí na hora cortaram a transmissão e foi um rebuliço e tal. Mas me lembrou essa situação da menina francesa com ela, porque tem esse lance de, tipo, o poder que essas situações posso chamar macabras, ou sanguinárias, desperta nas pessoas. Porque só tinha gente, essa menina aí, só estava transmitindo no Periscope, porque tinha gente assistindo ela. Se ninguém tivesse assistindo ela não estava transmitindo, entendeu? Pior que isso, quer dizer, ela estava até transmitindo, mas ninguém ia saber. Pronto. Pior que isso, pior que isso foi o caso dos adolescentes que fizeram uma aposta no Periscope dizendo que iria nocautear uma pessoa na rua se a audiência da transmissão alcançasse 40 espectadores. Alcançou 1.500. E eles saíram, escolheram uma pessoa aleatória na rua e espancaram essa pessoa. Pra quê? Você pergunta. Eu não sei de até onde chega a loucura da humanidade, principalmente na fase da adolescência. Por exemplo, nesse caso da menina que se suicidou, eles tiraram essas imagens, né, tal, alguém chegou e desligou a transmissão, mas deu para ficar ouvindo ainda o barulho da multidão, coisa do tipo. E esse negócio do barulho da multidão vazou no YouTube. E as pessoas procuraram esse vídeo e falaram assim, tá, mas e aí? Cadê o momento do suicídio? Cadê as imagens do suicídio? Então as pessoas elas estavam buscando isso. A gente tem o Instagram e o Facebook, redes sociais, talvez as maiores que a gente tenha, né? Principalmente no Brasil, eles têm alguns tipos de filtro. Eu não sei, eu acho que... Você fala da política de uso? De uso. Então, por exemplo, não é qualquer coisa que você pode postar no Instagram, senão eles vão retirar a tua foto e algumas coisas não pode colocar nudez, por exemplo. Não pode colocar nudez, por exemplo. E algumas pessoas são até excluídas da rede, dependendo da postagem. Isso acontece no Facebook também, mas
pelo que eu acompanho, eu acho que isso no Instagram é muito mais forte que no Facebook, porque às vezes a gente está passando a timeline lá do Facebook e vem umas coisas que, por favor, né? Mas no Instagram isso é mais Não, forte. é só para você ver, ô Wagner, como a humanidade nesse caso aí, pessoas procurando para ver essa situação sanguinária. Tá, teve alguns adolescentes que realmente ligaram para emergência, porque sentiram que ia acontecer uma tragédia e tal. No caso do Instagram, celebridades que colocaram fotos indevidas, né, com nudez, e que foram censuradas e saíram, tiraram o seu perfil do Instagram, por exemplo, em forma de protesto, porque achou um absurdo ser censurada com uma foto que colocou. Então, assim, a gente tem essas ferramentas, mas o ser humano, tudo que se criar, que for com a intenção de ser para o bem, o ser humano vai dar um jeito de corromper aquilo e usar para o mal. A gente sabe, por exemplo, a grande história do avião. Foi criado com um propósito, começou a virar uma arma, né, que o seu próprio criador nem sabia que aconteceria. Então, a pessoa que vai se matar, há diversas razões, teria que fazer um estudo sobre isso, mas tem algumas pessoas que fazem isso justamente para chamar, talvez, a atenção de uma pessoa, de um perseguidor, de alguém que está fazendo mal, como foi o caso dessa menina, e através do periscope ela ganhou essa visibilidade, né? Porque ela agora mesma deixou claro que ela estava fazendo isso para deixar uma mensagem. Exatamente, e que era para uma pessoa específica. Agora, uma coisa é o comportamento da pessoa, outra coisa são as ferramentas, né? Então, assim, a gente não pode falar que da tecnologia, pela tecnologia, ela se resolve. Agora, o ser humano é que faz a coisa ruim acontecer, entendeu? Eu concordo com você. Eu acho que talvez ela tivesse cometido esse suicídio se a gente vivesse épocas onde não existem redes sociais. O que acontece? Tudo que eu faço hoje está registrado na rede social ou em algumas redes sociais. Então, se alguém vai cometer um suicídio, isso também pode estar registrado. As pessoas elas não têm muito esse filtro. Elas tiram foto no hospital, elas tiram foto cozinhando, elas tiram foto onde quer que elas estejam. Então, eu acho que realmente a rede social não é o que... Nunca a gente pode dizer que é o que fez a menina cometer o suicídio. Agora, que isso traz uma exposição disso, isso traz. Mas isso é resultado também, essa questão da exposição e tudo mais, do tipo da sociedade que a gente vive hoje em dia. Toda vez que acontece esse tipo de situação, eu lembro de outra coisa. Eu tô muito lembrando das coisas da faculdade. Leite universitário hoje. Hoje eu tô meio universitário. É que eu tô lembrando... É que ele deu uma entrevista para a universidade. Por causa do aparelho. Não, deixa eu contar. É porque ele deu uma entrevista para a universidade que ele estudou como aluno destaque, né? Que já passou pela... nem contou pra gente. Pela universidade. Que pediu. Ele deu entrevista. É porque Parabéns, o que acontece, eu sou o NASP. O que acontece é o seguinte, é que eu lembrei, a gente viu isso na época da faculdade, todo mundo aqui é jornalista, da questão da sociedade do espetáculo, né? Tem um pensador francês, eu não sei se o nome dele é Guy Debord ou é Guy Debord, como é que fala, mas é Guy Debord, eu acho que esse é o nome certo de falar o nome dele. Mas ele escreveu um livro, né? Tem toda uma teoria sobre a sociedade do espetáculo, ou seja, ele nasceu em 1932, então assim, não estava falando uma coisa que é de hoje em dia, mas uma coisa que vem num crescimento. E com redes sociais, isso se intensificou ainda mais. Então, quer dizer, é nítido, você vê crianças e adolescentes hoje, elas têm uma necessidade muito grande de se expor. E quando eu falo necessidade, é necessidade mesmo, do tipo assim, me sinto deslocado se eu não estiver me expondo em algum lugar. Então, quando você tem essa necessidade de se expor, isso cria problemas, inclusive, na sua forma de ver o mundo, da sua forma de você se relacionar com você mesmo e com as outras pessoas. Então, e obviamente isso acaba criando situações absurdas, como é o caso dessa menina aí, que ela... Gente se matando, você tem desde que, né? O mundo é mundo. Mas gente se matando e mostrando para um monte de gente o máximo possível por meio de uma ferramenta tão fácil como essa, é uma coisa relativamente nova. Obviamente que todo mundo que quer se matar geralmente busca notoriedade. Minha família mora em Brasília, tem um shopping lá em Brasília que eu não lembro o nome, mas é o shopping onde as pessoas se matam. Acho que eu lembro quando eu fui lá, pelo menos a cada 2 meses tinha alguém que ia se matar lá. Por quê? Porque é um shopping que é um shopping alto que o vão do shopping dá para uma praça de alimentação. Então, a pessoa que
vai querer se matar, ela quer notoriedade, ela quer ser notada de alguma maneira, né, por estar fazendo esse ato. Então, com essa questão das redes sociais e tudo mais, isso acho que acaba só amplificando algo que já é natural do comportamento do ser humano. E aí a gente tem outro problema, que é o fenômeno da imitação, né? Porque eu nunca imaginei que pudesse ter uma notícia dessa, né? Imagina agora outros adolescentes que talvez não tenham uma mente tão equilibrada e descobre agora no Periscope a ferramenta para tal. Essa é uma das razões porque a mídia evita falar nesse assunto. Falar assim, no sentido de apenas reportar o acontecimento, que é justamente para evitar esse tipo de coisa. Mas eu acho muito válido quando a gente discute, a gente já discutiu isso pelo jornalismo do Novo Tempo algumas vezes, essa questão do suicídio, mas no sentido de tentar, de alguma forma, evitar o acontecimento. E eu acho que quando algo desse tipo ocorre, alguma coisa positiva que se pode tirar disso é relembrar a necessidade, principalmente da família, de prestar algum tipo de acompanhamento para quem está em casa. Porque uma pessoa, quando chega num ponto extremo desse, como essa menina, de tirar a própria vida, como eu falei, é um ponto extremo. Já deu infinitos sinais de que alguma coisa estava errada e de que precisava de algum tipo de ajuda. Não é que a gente queira responsabilizar a família ou quem estava por perto, que não percebeu os sinais, mas é que aí já atrelando também a esse universo hoje que a gente vive dessa conectividade instantânea pelas redes, mas uma desconexão quase que completa da relação pessoal, as pessoas acabam não percebendo mesmo. A gente não percebe quando chega em casa e vê se alguém ali tá bem ou se não está. Até porque o olho não está no olho, está no celular, né? Porque a gente não está se vendo, não tem esse olho no olho. O olho no olho te dá a condição de perceber. Hoje, quando eu cheguei aqui, alguns olharam falando que você está bem, Hélio? Porque eu estava com dor de cabeça no começo do programa, e você percebe que a pessoa não está muito bem. Então, mas quando a gente está só vidrado na telinha do celular, na telinha do tablet, seja lá o que for, você não consegue ter essa interação. E aí a pessoa, por mais sinais que dê, sinais inconscientes, não é percebida pelo outro, e aí chega no momento de desespero e que comete uma atrocidade como essa. Se você parar para pensar, muita gente, e isso por é dados de pesquisa que vem sendo coletados há muito tempo, muita gente que toma essa decisão do suicídio não precisa de muita coisa para mudar de ideia. Às vezes só precisa de um incentivo mínimo para sentir assim, olha, vale a pena eu continuar vivo por isso, sabe? Não, eu te entendo, mas vamos te ajudar, vem cá. Exatamente, só que precisa do mínimo de atenção. A gente, inclusive, aqui na programação do Novo Tempo, tem vários testemunhos nessa linha, né? É muito interessante. A gente vai fazer mais uma parada aqui para o intervalo. A seguir, o ônibus exclusivo para mulheres entra em pauta aqui no Redação. Não sai daí, a gente volta já e vamos saber se a Suzane vai gostar dessa ideia. Um ônibus só para as mulheres. Até já.